Hoje eu quero conversar com você a respeito do que tem definido quem você é. O que tem definido a sua identidade. Eu coloquei no título desse vídeo a frase "Você não é a sua profissão", porque é a frase que o Espírito Santo tem falado ao meu coração. Eu não sei se você já percebeu, se você já se deu conta disso, de que todas as vezes que nós conhecemos uma pessoa nova, seja na igreja, seja no trabalho, na vida mesmo, no dia a dia, quando nós estamos ali conversando, interagindo com essas pessoas, na grande maioria das vezes elas nos fazem a seguinte pergunta: o que você faz da sua vida? Perguntando sobre a sua profissão, sobre o que você faz para se manter, para ganhar dinheiro nesse mundo. E pode parecer uma pergunta boba, uma pergunta comum, mas a verdade é que ela esconde o fato de que hoje na nossa sociedade nós somos definidos por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós temos, a quantidade de dinheiro que nós temos na conta, a roupa que nós vestimos. Infelizmente, no mundo, nós estamos sendo definidos pelas aparências, e isso tem entrado nas igrejas. Aqui, em Lucas 12, no versículo 15, Jesus, ele vai nos falar justamente sobre isso. Então, o que acontece aqui nesse episódio é que chega um rapaz para Jesus e fala: "Mestre, pede ao meu irmão que divide a herança dele comigo." E aí Jesus aproveita aquela situação para falar a respeito do dinheiro, para falar a respeito de que na vida, nós não somos definidos pelo que nós temos. E ele fala justamente isso. Então aqui no verso 15, Jesus fala assim: "Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens." Essa versão que eu estou usando aqui é a NVI. Possa ser que na sua versão tenha uma outra palavra, mas o sentido vai ser o mesmo. A sua vida não é definido pelo que você tem. Você não é aquilo que você faz. Sabe? Então eu coloquei, e o Espírito Santo tem falado essa frase do título comigo, que você não é a sua profissão, porque muitas vezes nós atrelamos o nosso valor àquilo que nós fazemos. Nós somos condicionados a acreditar que se nós não estamos inseridos no ministério, que se nós não estamos inserindo em alguma atividade, se nós não estamos tendo uma profissão de prestígio para esse mundo, nós não tivemos sucesso na nossa vida. Que se nós não temos o carro do ano, a casa melhor, moramos num bairro bom, se nós não passamos naquele concurso que nós tanto queríamos passar, você fracassou. E aí vem o sentimento de frustração no nosso coração, que acaba nos engolindo, nos fazendo até desacreditar do Senhor, que o Senhor é bom conosco. Quando na verdade nós estamos acreditando em uma mentira, de que para você ter sucesso na vida, você precisa ter coisas. Você precisa ser aquilo que as pessoas dizem que é ter sucesso no mundo. Só que a palavra de Deus, ela já nos alerta que nós não devemos nos amoldar segundo o padrão deste mundo. E o padrão deste mundo nada mais é aquilo que vai contrário à palavra de Deus. Então aqui Jesus ele está falando: olha, um homem não é definido pelo que ele tem. Um homem não é definido pelo valor que ele tem na conta. Um homem não é definido pela sua profissão. Um homem, no caso eu falo o homem aqui, o ser humano, não é definido pelo que ele faz. Mas o mundo diz o contrário. O mundo diz que você é definido sim, pelaquilo que você está fazendo. E isso até mesmo na igreja, infelizmente, até mesmo na igreja. Se você é uma pessoa muito proativa, você está envolvido nas atividades, você facilmente vai ser mais visto do que outros, do que aqueles que estão ali ocupados com a sua casa, com os seus filhos, e talvez não tenha tanto tempo assim para se dedicar em tantas coisas. Infelizmente, talvez, algumas pessoas vão taxar esse de que faz tudo como sendo mais crente, mais espiritual do que aquele que está cuidando do que Deus deu a ele. Então nós precisamos tomar cuidado para que os padrões do mundo, os pensamentos do mundo não entrem no nosso coração, nos fazendo anexar valor a ter. E nós já vemos isso quando Deus fala para Samuel. Lembra que Deus fala para Samuel: Samuel, o homem vê a aparência, eu vejo o coração. Deus estava ali falando para Samuel, porque Samuel estava olhando para Eliabe com um olhar de: nossa, esse vai ser o ungido do Senhor, esse vai ser o rei, porque ele era o padrão de rei que o mundo esperava. Ele era ali um soldado, ele era alguém que era preparado, entre aspas, para estar no trono segundo os padrões daquela época, segundo a sua aparência. Só que Deus fala: ei, a minha instituição de padrão é diferente da sua. Eu vejo o coração. E eu fico pensando que isso é muito incrível e muito interessante, porque a aparência, gente, a aparência muda.
Sabe, você pode ter sido uma pessoa que na sua vida você viveu um quadro de miséria quando era criança. Talvez você não tinha muito nem o que comer em casa e hoje talvez você tenha fartura, porque o tempo passa, a vida muda, a aparência muda. Só que o coração dificilmente ele vai ser modelado. Não que seja impossível, até porque o evangelho é sobre isso, é sobre transformação interior. Mas eu entendo que o que Deus estava querendo falar ali era, olha, a aparência muda com o tempo. Ser forte é só pegar um pezinho, treinar ali, que talvez você vai conseguir ter um corpo melhor, mais musculoso. Só que Deus, ele sabia que lutar, ele poderia ser ensinado a lutar. Davi poderia ser ensinado a vestir uma armadura como Saul queria que ele vestisse. Mas o coração, temente a Deus, disposto a obedecer ao Senhor, é mais difícil, leva mais tempo de ser tratado. Deus não define você pela sua profissão, pelo sucesso desse mundo. O sucesso desse mundo não é o sucesso de Deus. Porque Jesus mesmo diz para nós, né? O que vale ganhar esse mundo inteiro e perder a alma. Então, se nós fôssemos olhar com o olhar de que o sucesso desse mundo é o sucesso do Senhor, que a honra desse mundo é a honra de Deus, esse versículo estaria um pouco incongruente. Você não concorda? Mas não, ele está totalmente correto. Por quê? Porque o sucesso do céu, a honra do céu, não é a honra e o sucesso humano deste mundo. E agora eu quero falar com você um pouco sobre o porquê que isso acontece. O porquê e o problema disso. O problema de nós acreditarmos que o nosso sucesso é baseado naquilo que as pessoas dizem sobre nós, naquilo que... O problema de atribuir, na verdade, o nosso valor a coisas, a status e a pessoas. E não é somente, porque essas pessoas são falhas, elas podem errar, não. A questão é muito mais profunda que isso. A grande questão e a grande problemática dessa situação é que nós colocamos ídolos no nosso coração. Eu quero te explicar um pouco sobre isso. Talvez, na sua infância, você ouviu que você não ia ser ninguém. Talvez você era uma pessoa muito desastrada. Em algumas formas, em alguns estados aqui do Brasil, né, fala de estrambelhada. Talvez você era uma pessoa destrambelhada, desatenta. Caía, tropeçava, batia nas coisas, desastrada. E talvez por um excesso de raiva, por uma falta de maturidade ali dos mais velhos, eles olhavam pra você e diziam, essa nunca vai ter nada na vida. Porque tudo que ela coloca a mão, ela destrói, ela quebra. Ou talvez você não tinha tanto zelo com seus brinquedos. Talvez você era uma pessoa que brincava ali, deixava por qualquer lugar, não guardava seus brinquedos. E você pode ter ouvido isso. Que você não ia ter nada, que se você continuasse daquele jeito, você não teria nada, porque afinal de contas, você não cuidava das suas coisas. E essas palavras, por mais talvez inocentes, que eu não acho que sejam inocentes, mas em algumas pessoas e famílias, por mais que talvez eles achem que essas palavras são inocentes, elas cravam mentiras na mente de quem as ouve. E talvez você foi uma criança que ouviu isso. E mesmo que inconscientemente, não é algo que você para e fala, não, se fulano tá dizendo isso é porque eu sou isso. Não, inconscientemente você pega aquela mentira como se fosse uma verdade para sua vida. E ao fazer isso, você começa a ditar a sua vida baseado naquilo que você ouviu. Então, se sempre falaram pra mim que eu não vou ser nada, que eu não vou ser ninguém, eu vou lutar, me esgotar, me esforçar para que eu tenha o melhor que esse mundo diz que é. Então, se a melhor profissão que o mundo diz que você pode ter, você quer se esforçar para ser essa profissão. O melhor carro, a melhor casa, você quer se esforçar como uma luta de uma criança interior, buscando a aprovação de pessoas. Só que quando nós entramos para o Senhor, quando nós aceitamos Jesus, Ele quebra essas palavras de maldição, porque são palavras de maldição, a verdade é essa. São palavras que são lançadas como sentenças na vida, né, de quem as ouve, porque como se fosse uma sentença. Você fala, você não vai ter nada, né? E quando isso vem de uma autoridade, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, é como uma sentença que está sendo lançada, né, para o seu futuro. Porque aquela palavra, ela não refere a quem você é naquele momento, mas ela está se referindo a quem você será no futuro. E essas sentenças, elas permeiam sobre a cabeça de quem as ouve, como verdades, quando na verdade elas são mentiras. E no mundo espiritual e na nossa mente, isso vai sendo gerado dentro de nós como uma mentira que nós transformamos em verdade.
Quando nós aceitamos Jesus, nós ouvimos que as heranças hereditárias, as maldições hereditárias, palavras ruins que nós ouvimos, elas caem por terra, elas são quebradas. Mas há uma questão nisso. E a questão é que essas palavras, elas ficam na alma. E a alma precisa ser curada, precisa ser tratada. Então talvez hoje você busque valor em tantas coisas. Talvez você quer uma profissão porque você atrelou que aquilo é sucesso. E aí você busca por ela para que prove algo para alguém, sabe? E você não entende. E talvez você nem tenha essa consciência que você carrega um ídolo dentro de você. Porque todas as vezes que nós nos definimos por coisas, por status, por palavras, nós estamos tirando o que Deus fala de nós. E nós estamos dizendo que se nós não tivermos aquilo, que se nós não formos aquilo, que se nós não nos formarmos naquela profissão, nós não seremos ninguém. Nós não teríamos sucesso. E isso é um ídolo. Porque todas as vezes que você coloca algo no lugar do Senhor na sua vida, você trouxe um ídolo para si. Então que hoje nós possamos tomar consciência disso. Que você não é a sua profissão, que você não é aquilo que dizem que você é, mas você é aquilo que o Senhor diz para você. Que você é filha, que você é amada, que o seu valor não está nos seus bens. Eu quero ler novamente esse versículo com você. É Jesus falando. E eu vou ler o 13, o 14 e o 15 para ficar mais completo, para você entender bem. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diga a meu irmão que divida a herança comigo. E respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. É Jesus falando que você não é definido pelo que você tem, que você não é definido pelo que você faz. Então se liberte hoje. Se hoje você reconhece que você trilhou um caminho na sua vida pautado por uma palavra que você recebeu e você queria provar que você não ia ser aquilo que aquela pessoa falou, se liberte disso hoje. Se liberte dessa mentira. Se alguém falou pra você que você não era capaz e até hoje você acha que você se sente uma pessoa burra, uma pessoa que tem dificuldade para aprender as coisas e você lembra dessa palavra como alguém que disse: nossa, eu preciso conseguir isso porque eu preciso provar que eu não sou isso, se liberte disso. Você não é burra, você é capaz. O Senhor te deu um cérebro, você consegue. E o Senhor vai te ajudar. Mas saiba que o seu valor não está nisso. O seu valor não está nisso. O Senhor não vai te amar mais ou te amar menos por você ter conseguido isso ou não. Então, pare de temer o homem mais do que você teme a Deus. Porque por mais que essas pessoas possam ser pessoas que você ama, por mais que essas pessoas possam ser pessoas que você teve como um espelho em algum momento da sua vida, elas não podem salvar você. Jesus, sim. Então, a quem você deve ouvir mais? A elas ou a Deus? Eu não estou falando para você não ouvir ninguém, eu só estou dizendo para você que o seu valor não está definido sobre aquilo que eles dizem sobre você, mas sim sobre como Deus diz que você é. E eu quero orar com você. Eu não costumo fazer isso nos vídeos, mas eu quero orar, porque eu entendo que são armadilhas que o inimigo coloca na nossa mente, sabe? Para tentar nos deixar aprisionados em uma crença que nos limita, que até mesmo nos impede de nos relacionarmos melhor com Deus, porque o nosso coração muitas vezes frustrado fica imaginando que o Senhor não quer nos dar, que o Senhor é ruim, que o Senhor não é um Deus bom. E isso é uma mentira. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora, Pai, por cada vida que está assistindo esse vídeo, por cada vida, Pai, que ouve essa mensagem e se identificou. Que o Senhor possa alcançar eles com cura, com libertação, que eles possam entender, Pai, que o valor deles não estão atrelados naquilo que dizem sobre eles, que o valor deles não está atrelado, Pai, naquilo que eles fazem, que o valor deles não está atrelado ao sucesso que esse mundo diz, mas sim, como a sua palavra diz, Jesus, que nós não devemos nos amoldar aos padrões desse mundo, que o valor deles não está aqui, o valor deles não está nesta terra, mas sim com o Senhor. Que o que vai valer, Jesus, quando nós partimos dessa terra não é, Pai, aquilo que nós nos formamos, não é, Pai, aquilo que nós tínhamos na nossa conta, mas sim o que nós fizemos com todas essas coisas. Se nós honramos ao Senhor, mesmo desde a manicure que faz uma unha e pode conversar e falar do Senhor para essa vida, desde a psicóloga que pode conversar ali e orar pelas vidas no particular,
Desde, Pai, do médico ao catador de lixo na rua, mas que se fazem todas as coisas, Pai, para a honra e glória do Seu nome, e não para a sua própria vaidade. Então que hoje nós possamos ser libertos, Pai, de toda prisão, de todo cativeiro que o inimigo colocou na nossa mente, de que nós somos aquilo que nós temos, porque nós não somos aquilo que nós temos. Nós somos quem o Senhor diz que nós somos. Pai, que hoje nós possamos ser libertos de toda confusão, de todo desânimo, Pai, de toda frustração originada, Pai, por alguma palavra que nós ouvimos, por algo, Senhor, que nos prendeu à vida tentando uma luta incessante por provar algo para alguém. Que nós possamos ser libertos hoje e entender que nós somos amados pelo Senhor. Que cada vida, que cada pessoa, Pai, que ouça essa oração, que elas possam sentir-se amadas e recebidas pelo Senhor, Pai, acolhidas, em nome de Jesus. A paz do Senhor e até o próximo vídeo.